Os jogos antigos eram bem limitados. Tipo assim, eles tinham gráficos piores, menos tecnologias agregadas. Porém, mesmo assim, muita gente diz que eles são os melhores jogos de hoje. Mas será que isso é verdade mesmo ou será apenas nostalgia? Hoje, eu vou te mostrar o que os jogos antigos faziam melhor e o que eles definitivamente não faziam. Se você já jogou algum desses clássicos como Super Mario Bros ou então The Legend of Zelda Ocarina of Time, você provavelmente já sentiu algo diferente. Não era só jogar, era como se você estivesse descobrindo algo novo, errando, aprendendo coisas novas. Você sabe, né, que não tinha tutoriais ou então não tinha nenhuma dica. Era só você, o controle e o sofrimento. Era basicamente Dark Souls, só que sem fama. Mas hoje, os jogos são gigantes, realistas, cinematográficos, então por que muita gente ainda prefere jogos antigos? Antigamente, os jogos eles não tinham escolha. Ou a gameplay era muito boa, ou o jogo fracassava. Não dava pra você esconder problemas com gráficos bonitos ou cutscenes incríveis. Por isso jogos como Super Mario Bros são jogáveis até hoje. O jogo não podia ser ruim, porque não tinha como esconder isso. Hoje, os jogos possuem mais recursos para mascararem alguns efeitos, como gráficos realistas, ray tracing, reflexo no reflexo, reflexo na água, ou então quantos polígonos tem a bola de um cavalo no Red Dead Redemption. Mas se o jogo for chato ou se não trouxer nenhuma inovação gráfica ou em sua gameplay, acabou pra ele. Eles são simples, mas são extremamente bem feitos. Os jogos antigos, eles não pegavam na sua mão. Tipo assim, não tinha nenhum tutorial gigante, nenhuma setinha no mapa mostrando pra onde você deve ir. Era mais tipo como se fosse, se vira aí campeão, sorte aí na gameplay. Porém isso fazia cada vitória parecer muito mais recompensadora do que imaginávamos. Hoje, muitos jogos são feitos pra não frustrar. Mas será que isso não acabou tirando uma parte da graça do jogo? De você poder explorar, de você poder errar, de você poder tentar novamente? Quando você comprava um jogo, ele já vinha completo, sem DLC, sem microtransação, sem atualização de correção no primeiro dia de lançamento do jogo. Até porque se o jogo ele viesse quebrado, simplesmente não tinha como consertar ele depois. Então os desenvolvedores eram praticamente obrigados a lançarem o jogo já praticamente pronto. Eles não podiam pensar, a gente arruma depois com o próximo patch de atualização. Até porque não tinha essa possibilidade naquela época. Um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é o GTA San Andreas. O jogo era gigante, cheio de coisas pra fazer, uma história completa, personagens marcantes, side quests que dava pra você fazer no final do jogo, outras cidades pra você estar podendo visitar, e tudo isso já vinha num disco de 4 GB mais um memory card de 8 MB. Agora se você não tinha um memory card naquela época, rapaz, era um jogo novo pra toda a gameplay. Hoje, muitos jogos são lançados incompletos e vão sendo consertados depois. Um dos exemplos mais característicos dessa fala foi o Cyberpunk 2077. Até porque o jogo, quando foi lançado no primeiro dia, o pessoal já tinha notificado vários bugs já no seu lançamento. Tudo bem, o jogo depois foi lançando novos patches, foi lançando novas atualizações para correção, e realmente, o jogo ele realmente ficou muito melhor. Não que o jogo seja ruim, ele tem uma história boa, tem personagens bons como o John Wick. Um tapa na gosto. Porém, no seu dia de lançamento ele já veio todo quebrado. E se fosse um jogo daquela época, ele já seria alvo de muitas críticas. Mas calma, nem tudo era perfeito. Muitos jogos antigos eram injustos, repetitivos e às vezes difíceis só para aumentar o tempo de jogo. Além disso, qualidade de vida era quase zero. Sem salvar direito, sem acessibilidade, sem conforto. Muitos jogos eram difíceis, mas não porque eram bem feitos, e sim porque eram injustos mesmo. Tipo assim, inimigos aparecendo do nada, hitbox estranha, fase feita pra você errar. E sabe por quê? Porque o jogo era curto. Então eles sabiam que se aumentasse a dificuldade, você demoraria mais pra zerar e consequentemente mais tempo ficaria no jogo até desligar e partir pra outra coisa. Então não dá pra dizer que os jogos antigos eram melhores em tudo. Eles tinham muita coisa boa, mas também tinham limitações claras. Então na verdade os jogos antigos eram realmente melhores e os modernos são um bando de mercenários engravatados que só ligam pra o lucro e acabam com a indústria de jogos? Na verdade não. E esse é o ponto que muita gente ignora. O problema não é o jogo moderno existir. O problema é quando ele esquece o porquê os jogos antigos eram bons. Porque quando um jogo moderno acerta, ele não apaga o passado, ele constrói em cima do que ele já tem. Hoje temos jogos incríveis como Breath of the Wild, que pegam ideias antigas e evoluem em praticamente tudo. Por exemplo, ele tem um modo de gameplay que tem uma liberdade total, igual os jogos antigos tinham, tem uma descoberta sem um tutorial exagerado e
uma gameplay acima de tudo. Só que agora, com a tecnologia atual, o problema não é o jogo moderno. O problema é quando ele esquece suas origens. Não é sobre jogo antigo versus jogo novo. É sobre entender o que funcionava. E não abandonar isso, só porque a tecnologia evoluiu. Porque no final, não adianta ter os melhores gráficos do mercado, com diversas adições de shaders e reflexos na água, com gráficos de filmes e cutscenes mirabolantes, se o jogo ele parece uma planilha com missão. Então, os jogos antigos eram realmente muito melhores? Eles não eram necessariamente melhores. Porém, eles eram mais focados. Menos tecnologias, possuíam mais limitações em seu hardware. Porém, isso é que fazia eles terem mais criatividade. E talvez seja isso que muita gente falta hoje. Cada mecânica precisava funcionar, cada fase precisava ser bem pensada, porque não tinha espaço para erro, nem para o excesso. Hoje, a gente tem jogos gigantes, mundos abertos, gráficos realistas, histórias cinematográficas, mas às vezes falta aquilo que fazia a gente sentar e querer parar de jogar. Não era só um jogo, era uma sensação de descoberta, era aprender sozinho, de vencer algo difícil de verdade. Hoje, a tecnologia evoluiu, mas junto com ela vieram outras coisas. Pressa para lançar o jogo, pressão por lucro, foco em monetização e às vezes a diversão ela fica em segundo plano. Os jogos antigos não eram perfeitos, mas eles sabiam exatamente o que queriam ser. E talvez seja isso que muita gente sente falta hoje. Não é só dos jogos antigos que a gente sente falta, é de como a gente jogava naquela época, sem pressa, sem distração, sem mil coisas competindo pela nossa atenção. Os jogos antigos evoluíram, mas a forma de como a gente se conecta com eles mudou também. E bem, esse é o final do vídeo. Queria agradecer a todos que chegaram até aqui. E agora eu quero saber de você. Você acha que realmente os jogos eles pioraram ou eles só mudaram? Comenta aqui embaixo. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos. Tem outros 2 vídeos aqui que você pode estar acessando para estar assistindo. Então, tamo junto.